Bem-vindo à sua sexta aula de assistente administrativo. Você utilizará o melhor método de ensino. O que é uma empresa? Uma empresa é uma organização particular, governamental ou de economia mista que produz e oferece bens e/ou serviços com o objetivo de obter lucros. O que é pessoa jurídica? É também chamada de pessoa moral ou entidade legal. É uma construção legal com direitos e deveres, com a capacidade de entrar em contratos e processar ou ser processada. Geralmente, é uma organização como uma corporação ou um governo. Também pode ser definida como a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios visando ao atingimento de determinados objetivos. Pode ser composta de pessoas físicas ou de outras pessoas jurídicas. Em última análise, é composta de pessoas. A lei as trata para alguns propósitos como se fossem pessoas e para outros como se fossem uma entidade distinta. Classificação. Conforme o artigo 40 do Código Civil de 2002, as pessoas jurídicas admitidas pelo direito brasileiro são de direito público interno ou externo e de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público interno, conforme o artigo 41 do Código Civil de 2002, são a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, como o INSS, etc., e as demais entidades de caráter público criadas por lei, por exemplo, fundações públicas, como as universidades federais ou estaduais. Sua existência legal, personalidade, ou seja, sua criação e extinção, ocorre pela lei. São os Estados nacionais, considerados reciprocamente, além de organismos internacionais, ONU, OEA, União Europeia, Mercosul, etc. Pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações particulares, as entidades paraestatais, sociedades de economia mista, empresas privadas e empresas públicas, os partidos políticos e as ONGs, organizações da sociedade civil de interesse público. Personalidade legal. A personalidade legal de uma pessoa jurídica, incluindo seus direitos, deveres, obrigações e ações, é separada de qualquer uma das outras pessoas físicas ou jurídicas que a compõem. Assim, a responsabilidade legal de uma pessoa jurídica não é necessariamente a responsabilidade legal de qualquer um de seus componentes. Por exemplo, um contrato assinado em nome de uma pessoa jurídica só afeta direitos e deveres da pessoa jurídica, não afeta os direitos e deveres das pessoas físicas que executaram um contrato em nome da entidade legal. No entanto, há casos especiais em que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada, possibilitando o juiz, em determinado processo judicial, a atingir o patrimônio dos sócios ou responsáveis pela pessoa jurídica. É a desconsideração da personalidade jurídica. Em comparação com a legislação de outros países, o tratamento dado pelo Estado brasileiro à pessoa jurídica é considerado demasiadamente intervencionista. A legislação é considerada propositalmente vaga e as possibilidades de ingerência do Estado, União, sobre negócios privados são virtualmente infinitas. Isso aumenta as possibilidades de corrupção e também o risco jurídico de negócios no Brasil, fato que, segundo especialistas, desestimula investimentos estrangeiros no país. Isto se reflete na excessiva burocracia que há no Brasil para a abertura e para o fechamento de uma empresa.
Sem dúvida, há procedimentos que são imprescindíveis, tais como o registro do nome que se faz perante os órgãos públicos. Todavia, há outros procedimentos que são feitos de forma redundante, podendo-se citar como exemplo a grande quantidade de certidões necessárias para concluir a operação. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou CNPJ é um número único que identifica uma pessoa jurídica junto à Receita Federal Brasileira, órgão do Ministério da Fazenda, necessário para que a pessoa jurídica tenha capacidade de fazer contratos e processar ou ser processada. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O CNPJ veio substituir o CGC, Cadastro Geral de Contribuintes. Razão social. É o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia. Nome fantasia. Nome fantasia, nome comercial, nome de fachada, é a designação utilizada por uma instituição, empresa, associação, etc., seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da razão social. De acordo com as regras de direito comercial, o registro de um nome fantasia é feito perante os órgãos de registro de marcas e patentes, sendo resguardado o direito à sua utilização ao primeiro que o registra. O impacto do nome fantasia junto ao mercado consumidor justifica os altos investimentos que são feitos pelas grandes empresas. Muitos nomes, inclusive, conseguem virar sinônimo do produto que vendem ou serviço que prestam, figura de linguagem conhecida como metonímia, marca pelo produto, tal como ocorre, por exemplo, na canção de Gita, Eu Sou, de Raul Seixas e Paulo Coelho, em que há referência aos Pegue Pague do mundo para dizer supermercado. A utilização do nome de fantasia se dá em diversos momentos, desde a sua colocação na fachada do estabelecimento comercial até a sua aposição nos produtos fabricados, passando pela veiculação em material de publicidade. Vamos ver, por exemplo, alguns nomes que são muito conhecidos. Nome fantasia e razão social. Ponto Frio, Globex Utilidade Sociedade Anônima, Bob's, Brasil Fast Food Limitada, Supermercado Pão de Açúcar, Companhia Brasileira de Distribuição. O que é pessoa física? Em direito, uma pessoa física ou pessoa natural é um ser humano percebido através dos sentidos e sujeito às leis físicas. Contrasta com a pessoa jurídica, que é uma organização que a lei trata, para alguns propósitos, como se fosse uma pessoa distinta de seus membros, responsáveis ou donos. Por exemplo, o direito de voto ou o direito de ser eleito presidente da República são garantidos apenas para pessoas físicas. Em muitos casos,
Os direitos humanos fundamentais são implicitamente garantidos apenas para pessoas físicas. Por exemplo, uma corporação não pode ser eleita para cargo público, mas pode processar alguém, pessoa física ou jurídica, incluindo o próprio Estado. A capacidade jurídica de uma pessoa física é a possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, isto é, adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio. A legislação brasileira prevê 3 estados de capacidade jurídica: capacidade plena é a possibilidade plena de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Capacidade de direito mais capacidade de fato. Capacidade de direito é adquirida ao nascer, todos possuem. Capacidade de fato é adquirida ao atingir a maioridade ou emancipação. Tipos de incapacidade civil. Incapacidade relativa. Situação legal de impossibilidade parcial de realização pessoal dos atos da vida civil, exigindo alguém que o auxilie, assistente. Exemplos: maiores de 16 e menores de 18 anos, ébrios habituais ou viciados em drogas, excepcionais e etc. Incapacidade absoluta. Situação legalmente imposta de impossibilidade de realização pessoal dos atos da vida civil, se não por representante. Exemplos: menores de 16 anos, deficientes mentais e os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Exercícios